Bom dia, paz do Senhor para você que está entrando aqui nesta manhã, né? Tão abençoada pelo Senhor. Hoje eu gostaria de falar sobre Jesus ser a nossa esperança. Irmão, se é uma coisa que eu amo é saber que o nosso Redentor vive, glórias a Deus, né? O Senhor é nossa esperança, o nosso alicerce e a nossa rocha. É sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã tão abençoada. A palavra se encontra em Lucas, capítulo 24, versículo 31, que diz assim: Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Amém, irmãos. Quero dizer para vocês que todos nós, quando não conhecemos ao Senhor, não vivemos de acordo com a vontade de Deus, nós ficamos presos nas amarras do inferno. Nós ficamos nas trevas, nós ficamos longe da presença do Senhor e muitas coisas horríveis acontecem na nossa vida. E muitas vezes, né, a gente até pode se decepcionar dentro da igreja, com os irmãos, com o pastor, com líderes, e se afastar dos caminhos do Senhor. Eu quero dizer para vocês que não é tarde para você voltar ao caminho do Senhor. Eu quero que você entenda isso. Para quem nunca foi para os caminhos do Senhor, eu te dou um conselho nesta manhã: corra para os braços dele, irmão, irmã. A melhor escolha que você vai ter na sua vida é conhecer ao Senhor. Que você possa entregar a sua vida nessa manhã ao Senhor, que você possa confessar os seus pecados, que você possa realmente abrir o seu coração nessa manhã. Não fique longe de Deus, não fique com essa depressão, essa angústia, essa ansiedade, esse medo, talvez tenha permeado a tua cabeça. Pensamentos que não te agradam, pensamentos que não agradam o Senhor, pensamentos às vezes de morte, de fazer mal para a sua própria vida. Que você possa entender que existe esperança para ti. Existe esperança, sabe? A mulher do fluxo de sangue, ela tinha perdido as esperanças, e existem momentos na minha vida e na sua que às vezes a situação é tão oposta que a gente perde as esperanças no Senhor, e nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser transformados, nós precisamos, né, de um encontro com Jesus. Eu quero dizer para vocês que depois de toda a dor que ela sentiu quando ela ouviu falar do Evangelho, que havia o Messias, que era Cristo, ela correu até os braços. Então, eu não sei se você está esperando algo, um sinal. Eu quero te dizer que o Senhor me colocou aqui nesta manhã para dizer que este é o sinal para você. Que o Senhor te chama, que o Senhor te ama. E o Senhor, Ele não olha para o teu passado e os teus pecados. Ele só diz: vem filho, vem filha, e não peques mais. O segundo conselho que eu quero dar nessa manhã são para as pessoas que talvez um dia tiveram na igreja, que saíram. E eu posso falar isso com propriedade, irmãos, porque eu fui uma pessoa que me magoei dentro da igreja, creia você ou não, e me afastei dos caminhos do Senhor. Fiquei afastado durante 3 anos e meio, isso há muitos anos atrás, porque eu me decepcionei na época com um pastor que eu tinha, sabe? Eu era muito novo, não tinha entendimento sobre aquilo, mas aquilo me machucou profundamente e eu saí da presença de Deus. Eu queria dizer para vocês que depois disso, de sair, houve um vazio no meu coração e eu não conseguia mais voltar para a presença de Deus. Existia momentos, depois de algum tempo, que eu passava na frente das igrejas, eu via os irmãos adorando, buscando a Deus, e começava a chorar porque aquilo machucava o meu coração. Porque pessoas de dentro da igreja feriram. Mas um dia o Senhor me alcançou também através da vida de um casal de diáconos que foram bênção na minha vida e restauraram o meu coração. E quando houve essa restauração, o Senhor tratou do meu coração. Mas eu tive que passar por muitas situações difíceis. Mas eu quero dizer para vocês que
teve um episódio que me marcou a minha vida, foi quando eu entrei na igreja. Eu sentei no último banco, eu não era pastor na ocasião, né? Não era. E eu consegui assistir, eu acho que 30 minutos do culto, eu me levantei e fui embora. Eu senti as pessoas recebendo o Espírito Santo, falando em línguas, mas eu estava frio, eu comecei a chorar, baixei a cabeça e falei: Deus, um dia eu te senti, mas hoje eu não te sinto nada. E aquilo me marcou profundamente. E a minha volta para a igreja, irmãos, ela não foi por um sentimento, mas foi por muita força e dedicação. Mesmo sem sentir nada, eu fui para a igreja. O que aconteceu na época? O Espírito Santo falou através da vida desse casal que eu precisava voltar e pedir perdão. E eu estava magoado com o pastor na época, né? E eu voltei e pedi perdão para ele por conta das coisas, porque eu precisava de libertação, sabe? O pastor nunca correu atrás, nunca falou nada. Se passaram 3 anos e meio ali desde aquela situação, só que nesse processo de restauração, eu me lembro que Deus, ele começou a preparar o momento para o meu retorno, né? E eu acreditava fielmente, irmãos, que eu ia para o inferno, eu não ia me salvar mais. Na época, eu lembro isso claramente, as pessoas falavam: eu falei: não, irmão, eu vou para o inferno, eu não sirvo mais a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito transparente. Isso pode até assustar você que está me ouvindo nessa manhã. Você: poxa, pastor André, mas o senhor passou por isso? Passei. Então, assim, com isso que eu passei, eu percebi o tamanho do amor de Deus em resgatar os perdidos, porque às vezes, por isso que eu falo para vocês, não julgue as pessoas que estão fora, que um dia estiveram na igreja, hoje não estão, você não sabe o que aconteceu, sabe? Eu tinha respeito pelas pessoas da igreja, mas estavam machucados. Então, eu queria dizer para você que se afastou dos caminhos do Senhor, se alguém te machucou, um líder, um pastor, né, quem quer que seja, perdoa essa pessoa. Eu peço perdão em nome dessa pessoa. Não fique longe, né? Não fique longe de Jesus por conta disso. Eu me lembro que eu tinha decidido pedir perdão, não porque eu me sentia culpado, mas porque eu precisava limpar o meu coração. E existem momentos que a gente precisa de um encontro. E eu fui até a igreja e eu pensei assim: no final do culto eu vou chamar o meu pastor e vou pedir perdão. Eu me lembro que tinha um outro pastor ministrando, que era o pastor presidente da igreja na ocasião, e ele falou que o Espírito Santo falou que antes da Santa Ceia, que se você tivesse algo para resolver com as pessoas, que era para você pedir perdão. E aí eu fiquei branco a hora que aconteceu isso. Eu falei: não vou lá na frente, porque o pastor estava na tribuna. E aí o Senhor falou assim: vai querer continuar nessa situação ou vai querer pedir perdão? Eu me levantei com a cabeça abaixo, fui até o meu pastor, eu cheguei e em lágrimas, irmãos, eu falei: perdoa, pastor, porque eu não olhei para Deus, eu olhei para o Senhor e eu pequei, eu caí nesse sentido, né? Fiquei magoado e nunca mais quis voltar para a casa de Deus, eu me afastou da presença. Então, o Senhor me deu uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Então, eu quero direcionar essa palavra hoje, desse devocional, a pessoas que se sentem perdidas, se sentem machucadas, foram feridas. Eu quero dizer para você que a igreja é constituída de homens, né, e não de Deus, porque só existe um Deus que é perfeito, né? Nós somos seres humanos sujeitos à falha. E eu lembro que no momento que eu comecei chorando, eu não conseguia falar, eu pedindo perdão, ele já começou a chorar, a esposa do lado chorar, e todo mundo começou a chorar e se abraçando. E houve uma restauração. E desde aquele dia, né, nunca mais eu saí da igreja, nunca mais eu perdi os caminhos do Senhor, e eu fui curado daquilo ali. Eu fui sarado. Então, eu queria direcionar essa palavra para você que está me ouvindo agora. Não se sinta impuro, não se sinta que você não é o suficiente dentro da igreja, que você nunca vai ser um filho de Deus.
né? Você nunca vai ser como um pastor e você nunca vai ser como ninguém. Você é precioso, você é único, você é única. E Deus te ama e Ele sabe do que você tem passado, do que você tem sofrido. E o Senhor te chama para a presença nesta manhã. O Senhor quer te dar uma segunda chance, uma terceira, quarta, quinta, não importa. Deus é Pai e Deus ama os seus filhos. Que você possa se render nessa manhã. O Senhor está te chamando, meu irmão. O Senhor está te chamando, minha irmã, para uma segunda oportunidade, para uma outra oportunidade, porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Não importa quantas vezes você caiu, porque o cair é do diabo, mas o levantar é de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Não importa, Senhor, a dor, o erro ou os erros, o sofrimento que essa pessoa tem enfrentado. Eu sei que o Senhor é um Senhor que leva a misericórdia até 1000 gerações. Que o Senhor possa perdoar, Senhor, os pecados de todos nós. E que o Senhor possa restaurar todas as pessoas que estão me ouvindo nesta manhã. Talvez essa pessoa nem esperava entrar nesse devocional e o Senhor está falando com ela nessa manhã e ela sabe que o Senhor chama para uma restauração. Que o Senhor chama para a presença, que o Senhor possa reconciliar ela na presença tua, Pai. Perdoa os pecados dos meus irmãos, perdoa os meus também, Senhor, que a gente possa, assim como Davi falou no Salmo, habitar na tua presença todos os dias da nossa vida, na tua casa, Senhor. Queremos habitar, Senhor, na tua presença e que o Senhor habite em nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Seja um evangelista do reino de Deus. Mande essa palavra para pessoas que você conhece, porque talvez elas precisam de uma segunda chance. Talvez elas precisam restaurar. Mesmo pessoas que estão na igreja, às vezes estão longe do Senhor. Lembra da parábola do filho pródigo? Um filho saiu e se perdeu, mas o filho que estava dentro de casa também estava perdido. E talvez você falou, pastor, não foi para mim, porque eu já aceitei Jesus, eu nunca saí. Mas talvez você está perdido dentro da casa de Deus, e Deus quer também te restaurar, tá bom? Deixe o seu comentário, a sua curtida, encaminhe para o máximo de pessoas e coloque um amém aí, se você gostou dessa mensagem. Te aguardo aqui e até o próximo devocional.